Prontinho. Então, boa tarde novamente a todos. Tem algumas carinhas aqui que eu não conheço, provavelmente são as pessoas ali do CPC, faz um tempo que eu não interajo com o pessoal de lá. Então, me apresentando para quem ainda não conheço, meu nome é Joseline, estou atuando na gerência dos projetos da Equilíbrio, e em breve a gente vai ter uma avaliação do MPS-BR para renovar o nosso selo. E para essa renovação acontecer, a gente precisa cumprir alguns requisitos. E um deles é ter o treinamento da parte de gestão de requisitos. Tá? E aí o Carlos Lopes é um dos nossos analistas atuantes nos projetos, e é ele quem vai estar passando, apresentando para vocês todas as fases, todas as atividades que a gente deve estar executando na parte de análise de requisitos e gestão de requisitos. Então, Carlos, fica à vontade, é contigo. Obrigado, Josi. Bom, fico animado em ver muitas pessoas diferentes aí que estão participando, né, que vão estar acompanhando aqui o treinamento. Eu me chamo Carlos, como já falou, e atuo como analista de requisitos e vou estar passando aqui o treinamento de nivelamento, compartilhando a tela com vocês. Prontinho. Então, esse treinamento, como já comentou, ele está como um item obrigatório da nossa avaliação, como passado, no MPS-BR, e aí a gente tem como contexto trazer, né, esse nivelamento. Imagino que quem atua como analista sabe que a gente tem diversas formas de fazer essas atividades, né, que envolve ali toda a parte dessa história de usuário, e eu acredito que a gente ter essa conversa aqui vai ser fundamental para alinharmos e definirmos um padrão, né, das nossas histórias, né, e tudo o que envolve o processo que vai ser avaliado no MPS-BR. Passando aqui para o nosso sumário, né, temos planejado para hoje os objetivos gerais desse treinamento, um pouco sobre o MPS-BR na prática, também um pouco sobre o levantamento de requisitos, entendendo mais sobre as histórias de usuário. Vamos também passar um pouco sobre a escrita, a estrutura de história de usuário, né, o uso do BDD, que tem se tornado padrão dentro do Equilíbrio, e também vamos fazer o uso, né, de IA para criar história de usuário ali, com uma das tendências do mercado, né, que vem nos auxiliando bastante no desenvolvimento dessas histórias. Então, e aí a gente vai estar passando por essas etapas, e a cada etapa a gente vai ter ali no início do tópico um QR Code que vocês podem estar acessando para poder estar enviando perguntas, dúvidas, sugestões. E aí, no final do treinamento, a gente vai fazer ali uma análise das perguntas e a gente vai conseguir fazer uma votação, tá? E vocês fiquem à vontade. Alguém que já fez a mesma pergunta que você tinha, você vota nela para ela ficar ali em destaque. E aí, no final, a gente faz um apanhado geral dessas dúvidas para ficar tudo alinhado. Beleza? Bom, iniciando os objetivos do treinamento. Esse treinamento ele tem esses dois propósitos, né, o nivelamento técnico, para a gente garantir que os analistas de requisitos tenham ali um mesmo nível de entendimento sobre o processo das histórias do usuário e que todos nós possamos dominar, né, esse processo de levantamento de requisitos e escrita das histórias de usuário. E o segundo ponto seria sobre a conformidade com o MPS-BR. Trata-se de atender a essa exigência formal do treinamento para a renovação do selo, que é aquilo que está passando. Bom, e aí nós podemos ver que tudo que nós vamos passar, né, por esse treinamento. E vamos entender como é que funciona, né, como usamos o MPS-BR no nosso dia a dia, conhecer também o fluxo completo e
da questão de necessidade do cliente até a homologação da história de usuário, levantar os requisitos de forma estruturada, escrever as histórias de usuário conforme o padrão da empresa, né, trazendo ali a estrutura de narrativa, critérios de aceite, regras de negócio, aplicar também como utilizar o checklist de revisão por pares, usar, né, a IA como ferramenta de apoio na criação dessas histórias de usuário e também gerar evidências, né, para a conformidade do MPSB. Bom, e agora a gente avança para a etapa do MPSBR na prática. Bom, primeiramente, o que é o MPSBR, né? É uma sigla que trata da melhoria de processo do software brasileiro, né, que foi criado pela Softex para melhorar a capacidade dos processos de software nas empresas brasileiras. Ela é baseada, né, nessas normas da ISO, IEC 2207 e o CMMI. Internacionalmente, nós temos o PMI, né, que trabalha nessa questão de padronização dos softwares internacionalmente, só que a Softex teve a ideia, né, de desenvolver o MPSBR para trazer esse processo para o Brasil, atendendo às demandas das empresas brasileiras, né? A gente sabe que podem haver várias diferenças, por questões monetárias, questões de estrutura, também por questões de contexto. Bom, e aí, por que isso importa para a Equilíbrio Web, né? Então, a empresa que possui esse selo do MPSBR, ela atesta sua maturidade no processo. Ela comprova que tem ali engajamento, experiência com os processos do desenvolvimento do software. E essa renovação exige evidências que o processo seja seguido e que a equipe está treinada. Então, a gente passa por essa avaliação e todas as etapas que nós fazemos no nosso dia a dia, elas são evidências, né, de que estamos seguindo o processo corretamente. E aí, como eu citei, cada tarefa do Redmine é uma evidência para a auditoria e esse treinamento, como já citado, é uma das obrigações formais para essa renovação. Bom, e aí dentro do MPSBR existem várias classificações, dentre elas as aplicadas aos analistas, né, estão ali algumas siglas associadas. E a gente pode ter que o trabalho do analista é um motor que impulsiona essa qualidade do projeto. E aí a gente tem a questão do GRE, né, que são as gerências de requisitos, que estão associadas a manter a estabilidade, controlar mudanças e atualizar os vínculos. O DRE seria o desenvolvimento dos requisitos, para se identificar as necessidades, analisar e especificar as histórias de usuário. O GQA está alinhado ao processo de garantia de qualidade, né, que é participar das revisões por pares e seguir o checklist ali do processo. E também o GPR, né, que é a gerência do projeto, está associado ao nosso papel de registrar o tempo e reportar os progressos nas trilhas, né? E aí, na Equilíbrio, esses 4 processos são fundamentais e garantem a maturidade da nossa entrega. Passando agora para o nosso processo ágil, né, a Equilíbrio, ela tem um processo focado na interativa de valor, né, onde a gente tem 5 fases, né, onde a primeira fase de iniciação é a definição do escopo macro, né, e dos stakeholders. Normalmente utilizamos termos de abertura do projeto, são definidos aqui, e outros artefatos que vão estar startando ali esse projeto, e isso ocorre, né, na nossa sprint zero, quando o projeto segue o padrão ágil, né? A próxima fase nós temos o planejamento, onde temos o levantamento dos requisitos, né, definição do backlog e as estimativas, e isso ocorre na nossa sprint zero também, juntamente com a tarefa de backlog do produto. Na fase de execução, né, temos todas as especificações definidas, codificação e teste de HUs, bem como
a verificação em intervalos definidos, né, que são as entregas que fazemos a cada sprint, né, e onde temos também o processo de homologação dessas entregas. É claro que vai depender de cada projeto, de cada contexto, mas, de forma geral, né, o padrão que nós percebemos que ocorre é isso. Bom, também temos ali a fase de monitoramento, né, praticidade deles, do tempo, do controle de tempo, bem como também outros eventos que ocorrem ali durante a sprint, que também ocorrem dentro das sprints comuns, né? E, por fim, a fase de encerramento, onde temos a homologação final e lições aprendidas do projeto, né? E ela vai estar se situando ali dentro da sprint de encerramento, tá? Então, ao longo desses meses, né, de especificação, nós trabalhamos, né, com esses ciclos curtos, onde o cliente vai validando as atividades e a gente vai atendendo a essas cerimônias, né, que ocorrem dentro das sprints. Temos ali as cerimônias de planejamento, temos as daily, também as reuniões de review, né, onde a gente consegue estar analisando e monitorando cada etapa dessas entregas, né? Um outro fator importante é que, por padrão, as sprints, elas costumam ter 10 dias úteis, né, onde a gente vai estar fazendo todas essas cerimônias e desenvolvimento, especificação, a fim de trazer ali um valor, né, de entrega ao final de cada sprint. Agora, a gente vem para o checklist de evidências para o analista. Nós, analistas, temos que ter os requisitos documentados lá no Redmine, né, a definição do tipo RF e o seu número, e onde cada requisito ele vai ser associado às histórias de usuários como subtarefas desses requisitos, e onde também a gente tem, dentro de cada história, os critérios de aceite, né, que vão ter ali os detalhamentos de cada atividade. Uma outra evidência são as revisões por pares, que são realizadas e registradas por colegas que estão, a gente costuma fazer com colegas que também são analistas, podem trazer ali uma outra visão, né, trazendo uma qualidade maior nas entregas. Também o checklist serve manter sempre a rastreabilidade dessas tarefas, associando as histórias de usuário aos requisitos e também associados aos testes. Também faz parte desse checklist de evidências o nosso tempo registrado em cada tarefa e também a mudança de escopo, né, quando se ocorrem requisições de mudanças. Então, todas essas atividades aqui são fundamentais para a gente conseguir seguir o processo de forma com qualidade, né, e manter sempre o mesmo padrão, né, e não ter como pode ser, nenhuma informação solta, né, perdida dentro das atividades ali da nossa sprint. Tá? Bom, avançando agora, vamos para o levantamento de requisitos, né, e, primeiramente, vamos ver um pouco sobre os tipos de requisito. Então, para uma especificação completa, né, precisamos distinguir a funcionalidade, que são os requisitos funcionais, a restrição técnica, que são os requisitos não funcionais, e a lógica de negócio, que são as regras de negócio. E sem essa distinção, né, a documentação pode se tornar confusa para desenvolvedores e testers. Então, aqui a gente temos esses tipos apontados, né? Então, vemos aqui o requisito funcional, que se trata. Que o sistema faz, por exemplo, permitir cadastrar entidades. Né? Um requisito não funcional é como o sistema se comporta, tendo como exemplo, né, as telas devem ser responsivas e as regras de negócio são restrições e condições.
Por exemplo, o CNPJ deve ser um requisito único, né? Ou qualquer outra validação, os campos devem ser obrigatórios. Né? Então, a gente tem sempre que ter esses itens em mente para poder organizar, né, as funções dentro do sistema e identificar quando a gente está conversando ali com o cliente, né, para obter esse levantamento de requisitos. Temos agora um fluxo desses levantamentos, do levantamento de requisitos, onde ele inicia-se, né, em identificar a necessidade, sendo ela uma reunião, né, de solicitação formal e uma análise de sistema ou de contexto, onde a gente vai estar se preparando ali para pegar o máximo de informações possíveis do cliente, né? E aí, em segundo ponto, seria a reunião com o cliente, né? Com foco no problema, tentar entender todas as demandas que o cliente está solicitando e precisando resolver, documentar no Redmine, né? E aí, com essa reunião, né? Definição, a gente consegue estruturar ali o tipo de requisito e agrupar dentro do backlog do produto, né? Fazendo ali o primeiro passo da especificação. Após isso, decompor em história de usuário, entendendo cada requisito funcional e entendendo, né, como isso vai se aplicar dentro do sistema. Então, a gente consegue criar essas histórias, ainda sem especificá-las, apenas nomeando elas, e, por fim, priorizando, né, inicialmente, com o gerente, durante o plane, quais histórias de usuários vão estar entrando dentro das sprints. Né? É bom sempre se atentar à questão de dependência entre histórias de usuário e fazer sempre a rastreabilidade dessas histórias para que a gente não tenha problemas de impedimentos durante a execução das sprints. Tá? Bom, e aí, um pouco sobre as técnicas de levantamento. A gente tem aqui um guia geral, tá? Cada um tem a sua forma de usar isso durante a reunião com o cliente, mas apenas um guia de contexto geral, né? Se tiver alguma dúvida, isso aqui pode estar auxiliando. Então, uma entrevista estruturada, ela inicia com a fase de contexto, né? Entender qual o papel da pessoa que você está conversando e como é que funciona atualmente o sistema, ou como funciona ali o ambiente que vai passar pela, pelo desenvolvimento do sistema, né? Então, basicamente, entender ali o ambiente e os stakeholders envolvidos. A segunda fase ficaria ali com a exploração, né, aproximadamente 15 minutos, para entender quais problemas essa pessoa enfrenta e com que frequência, justamente já para atacar ali qual o problema real dessa pessoa, né, e como que isso tem prejudicado o dia a dia dela. Uma segunda fase dessa entrevista seria a validação, né, onde a gente vai estar perguntando, né, se o sistema fizesse X, né, resolveria? Então, a gente consegue estar fazendo uma homologação com o cliente para entender a necessidade dele, né, e se a solução que a gente está imaginando vai suprir a essa necessidade. E, por fim, né, na fase de fechamento, a gente tem sempre que lembrar de perguntar, há algo que eu não perguntei? Tem alguma coisa que faltou? Alguma dúvida que você acabou não trazendo? Justamente para instigar a pessoa que está conversando, trazer o máximo de informações possíveis para a gente conseguir entender todo o contexto e fazer a definição dos requisitos, né? Consequentemente, das histórias de usuário. E aí, outras técnicas que podem ser utilizadas, né? Análise de documentos já existentes, né, como contratos ou sistemas legados, que vão estar servindo ali como uma base, né, para a gente ter um conhecimento geral do sistema, e também a prototipação e uso de fluxogramas, né? E aí nós temos várias formas de fazer, eu trouxe algumas opções aqui como Figma, o InVision e o Draw.io, que são muito interessantes, né, para a gente, durante essa fase de levantamento, confirmar com o cliente se a nossa solução vai atender às demandas dele. Então, lembra sempre de validar antes de escrever
as histórias de usuário. Então, validamos esses fluxogramas ou protótipos para que a gente possa estar especificando as histórias. E aí, mais alguns dias sobre antes, durante e após a reunião de levantamento de requisitos, antes, é interessante nós prepararmos a pauta, né, os itens que vamos perguntar, revisar os requisitos já levantados, ter acesso a esse protótipo do sistema ou fluxos, para que já possamos iniciar essa conversa já preparados para eventuais dúvidas, né, perguntas. Durante a reunião, registrar todas essas necessidades, fazer perguntas abertas, né, como isso funciona, e confirmar, né, quando X acontece, o resultado deve ser Y, mais uma vez enfatizando essa validação com o cliente, e tentar não propor soluções muito técnicas, porque a gente acaba entrando em uma linha onde o cliente não vai conseguir, vai ele se perder por termos técnicos e talvez não consiga trazer as informações de forma clara. Bom, e após, né, a reunião, nós podemos consolidar notas em atas, né, com ação administrativa dentro da Redmine, e também criar e atualizar os requisitos dentro do backlog do produto. E aí, um pouco sobre a gestão de mudanças dos requisitos, a gente, normalmente, eu acho que todo projeto, nenhum projeto é imune a isso. Então, quando o cliente solicita mudanças, nós temos que registrar, né, essa requisição de mudança no Redmine, e aí um requisito que já está em andamento, que já foi especificado, ele precisa passar por essa análise de impacto, né, em 5 dimensões, né? O que seria, no caso? Seria a dimensão do prazo, né, tipo, como isso afeta no cronograma, a dimensão de esforço, quanto trabalho adicional vamos ter com essa mudança, o custo, né, o impacto financeiro disso, qualidade, né, se introduz riscos, há mudanças em outras histórias do usuário, que vem ali junto com as dependências, né? Então, é importante mapearmos tudo isso antes de darmos início à especificação dessas mudanças, né? E, por fim, né, decidir com o gerente e registrar essa decisão. É importante ter sempre esse alinhamento para que todos possam estar cientes dessas alterações. Bom, vamos avançando agora para o entendimento da história do usuário, né, vendo ali um pouco sobre as estruturas que vamos ter dentro do Redmine e também alguns campos importantes. Bom, primeiramente, a hierarquia dessas atividades dentro do Redmine, né? Dentro do Redmine, nós temos que o requisito funcional ele é com um container que agrupa essas histórias e ele define o que deve existir e as histórias do usuário definem como o usuário interage, né? Então, a gente, usando aqui com uma visão do Gantt, das tarefas, nós temos ali o backlog do produto, né? E como subtarefa temos o requisito funcional 01, que é aqui, por exemplo, a gerência de entidades, que é o ticket pie. Dentro dessa história de usuário, nós vamos ter, desse requisito funcional, nós vamos ter as histórias de usuário. Digamos que a história de usuário 01, que é cadastrar a entidade. Poderíamos ter aqui a 02, que seria listar essas entidades. 03, editar, enfim, as possíveis histórias de usuário que vão estar dentro desse requisito. E aí, dentro de cada história, nós vamos ter, por padrão, algumas tarefas de ação técnica, onde cada membro da equipe vai estar tendo a possibilidade de registrar suas horas e fazer sua respectiva atividade, né? Por exemplo, dentro da história de usuário de cada entidade, vamos especificar a história de usuário. Essa atividade fica associada ao analista, né? E ela vai seguir dentro dessa história e pode ser fechada, ela pode ser concluída, né, antes da história ser finalizada. Então,
A gente precisa passar por cada subtarefa dentro da história e fechar cada uma delas para, no final, podermos fecharmos a história. E, como exemplo, também temos codificar a história do usuário, que vai ficar direcionada a um desenvolvedor, e especificar e executar testes vai ficar com o tester, né, que vai estar fazendo ali a especificação dos testes e validando essa história do usuário. Bom, e é sempre importante a gente entender essa árvore, né, que temos aqui de associação entre os requisitos, história de usuário e suas ações técnicas, né? Porque se criarmos história de usuário de forma solta, isso pode trazer, né, problemas de rastreabilidade. Bom, aí, agora sobre a tarefa, né, de história de usuário propriamente dita, nós temos alguns atributos que são normalmente são obrigatórios para a conclusão dessa história. Temos ali o tipo da tarefa, o título, a descrição, que contém aqui a narrativa, os critérios de aceite em BDD, os campos e regras de negócio. A tarefa-mãe, no caso, é o próprio requisito funcional associado a essa história de usuário, o status, né, que é a situação daquela tarefa, né, que vai de a fazer até fechado, né, e tem o fluxo dos status. A atribuição é a pessoa que está trabalhando atualmente naquela história. O início trata-se da data de início, né, quando o status foi alterado para em andamento. A prioridade, que pode ser definida como baixa, normal e alta. A complexidade, que também é um campo de seleção que vai de muito baixo a muito alto. O histórico de sprint, que é muito importante para a gente entender por onde, em quais sprints essa história de usuário foi trabalhada, né? Então, ali é um checklist que a gente precisa apontar para poder ter esse mapeamento. Também temos ali o link para o protótipo, né, para o modelo. A gente pode estar associando ali para facilitar, né, durante o desenvolvimento. Fases concluídas são as etapas que essa HU já foi concluída, né? Temos a especificação, o desenvolvimento e os testes. A data de conclusão é quando o momento, né, que essa história de usuário foi finalizada, né? Então, para ela poder ser fechada, a gente precisa preencher a data de conclusão. E temos também ali o checklist, né, utilizado para atividades como revisão por pares, onde a gente precisa preencher ele para ter a concordância, né, de outro analista acerca do entendimento, né, se houve entendimento e clareza na história de usuário. Tá? Então, esses são os principais campos. Dentre eles, o status é um item muito importante para que a gente vai ver agora para poder entender melhor como funciona esse fluxo, né, da história do usuário e como ele passa por toda a etapa do desenvolvimento. Aqui temos uma visão geral do fluxo, iniciando pelo status de a fazer, onde nós temos a situação inicial da história do usuário e nenhuma atividade ainda foi iniciada. Quando o analista inicia a especificação, o status ele é alterado para em andamento, tracinho, especificação. E aqui a gente vai ter essa especificação iniciada e vamos ter a data de início como um campo obrigatório. Né? Precisa cadastrar a data de início para poder colocar em andamento. Bom, finalizada a especificação, é necessário fazer a revisão por pares. Tá? Então, quando o analista conclui a especificação da história do usuário, ele deve enviar a atividade de especificação, atribuí-la para um outro analista, né, ou outra pessoa que ficou responsável por isso, vai depender de uma decisão prévia com o gerente, onde o status vai ser alterado para pendente especificação. Né? Então, é feita essa solicitação da revisão por pares, e nesse momento é preciso preencher o campo de motivo da pendência. Né? Ali é um checkbox
e essa pendência, esse motivo da pendência vai ter que ser selecionado, nesse caso específico, como pendência de revisão por pares. Né? Bom, concluída essa revisão por pares, o outro analista ele vai receber a tarefa, vai colocá-la em andamento, fazer seus apontamentos dentro da revisão e retornar a atribuição para o analista que escreveu a história. E aí, com o analista atualizando a história do usuário, né, conforme a revisão por pares, o status da história do usuário segue para concluído. Né? Então, a gente concluída, após a revisão, a etapa de especificação, ela é concluída, a gente precisa preencher lá como etapas concluídas o checkbox de especificação. Tá? Bom, e aí, após isso, vamos para o status em andamento, né? Quando a história de usuário ela já está especificada, ela provavelmente vai ser chamada em um momento futuro para um desenvolvedor fazer a sua codificação. Quando ele inicia a tarefa de codificação, essa atividade de história de usuário deve ser atribuída para ele, afinal ele está responsável agora por ela, e, e aí ela fica com esse status em andamento de desenvolvimento. Bom, e aí se surgir alguma pendência, alguma questão dentro dessa codificação, ele pode alterar o status da história de usuário para pendente desenvolvimento. E aí, a partir disso, concluídas essas pendências, retorna-se para o status de em andamento, tá? E aí, concluída a codificação, o status da história do usuário deve ser enviada para concluído o desenvolvimento. Tá? E aí, nesse momento, o tester, né, vai poder pegar todo o conteúdo que foi codificado e fazer os testes dessa história do usuário. E aí ele vai poder estar abrindo defeitos, né, e que ao serem concluídos, né, esses defeitos, a tarefa de aí o keep de teste, a tarefa de história de usuários vai poder ser fechada. Só um lembrete, quando você vai fechar essa tarefa de história de usuários, é necessário preencher o campo data de conclusão, que vai precisar estar associado ali a data de fechamento da última atividade de ação técnica, né, que foi fechada, muito provavelmente, que é a atividade de especificar e executar testes, tá? Então, é muito importante a gente preencher essa data. Bom, essa é a visão do fluxo, de forma geral, da tarefa de história de usuário. Mais à frente nós vamos ver um pouco mais sobre isso, vendo ali um exemplo prático. Mas agora nós passamos para a etapa de escrita e estrutura das histórias de usuário. Só lembrando, a gente já avançou bastante, mas aqui esse QR Code direciona vocês para um site onde vocês podem estar enviando as dúvidas e ao final da apresentação nós vamos passar por essas dúvidas, tá? Então, deixar um tempinho para todos possam ter acesso ao QR Code, se quiserem já acessar e se surgir dúvidas, podem estar anotando lá. Bom, aqui nessa etapa de escrita, estrutura das histórias, o objetivo é facilitar a estrutura dessas histórias, né, dessas atividades que vão ser desenvolvidas, de uma forma que facilite o entendimento de forma geral, né? Tanto o analista que escreveu como o gerente e o desenvolvedor que vai estar codificando essa história de usuário vai poder estar passando por esse texto sem ter muitas dúvidas. Então, nós temos ali o formato obrigatório PDD, né, que traz como narrativa o como, o desejo para, né, onde o como é como tipo de usuário, né, então um administrador, um analista, N opções,
de tipo de usuário que vai estar responsável por essa ação. Então, o desejo, aí a gente vai ter que citar, a gente deve citar a ação ou funcionalidade, né, que ele deseja fazer, eu desejo cadastrar uma entidade, eu desejo editar um registro, enfim. Então, e por fim, o para, né, que seria o benefício, né, e o resultado esperado. Então, é basicamente o que ele deseja, né? Eu quero cadastrar, no caso, uma entidade, para poder ter uma entidade associada ao sistema, para iniciar um novo registro, enfim, são N usos para esses tipos, né, dessa narrativa. Aqui a gente tem um exemplo real do projeto original, como usuário do perfil administrador do sistema deseja cadastrar uma nova entidade para que ela possa participar do sistema de rastreamento do MEC, né? Então, esse formato de como desejo para é um padrão, né, exigido na estrutura dessa história de usuário, e toda história de usuário deve começar por essa estrutura. Bom, passando agora para os critérios de aceite, essa é a configuração geral dos critérios, onde ele tem um título, né, critério de aceite e uma numeração, e, em seguida, o título do critério de aceite, certo? E aí, dentro desse critério, vamos ter a estrutura em BDD, né, com o dado, né, que se trata de uma pré-condição, um contexto, quando trata de uma ação do usuário, ou então seria um resultado esperado, né, a partir dessa ação, e o E são ações complementares, né? A gente pode estar utilizando o E após cada um desses itens, né? Então, essa trata-se da estrutura dos critérios de aceite, e através dessa organização, as funcionalidades são descritas, né, de forma segregada e estruturada, facilitando o entendimento de todos. Bom, aí dentro da história do usuário, nós temos, digamos que ali categorias que são ditas como obrigatórias, né, para toda a história do usuário, que elas garantem, né, que o desenvolvedor saiba o que construir e o teste saiba o que validar. Então, temos ali algumas categorias que, claro, vai depender muito do cenário, do contexto, né? Talvez nem todas essas sejam utilizadas em todas as histórias do usuário, mas, via de regra, elas são. A primeira delas seria o caminho feliz, né, que é o fluxo principal, né, com sucesso, né, que seria, no caso de o cadastro de algo, seria cadastrar e salvar sem nenhum problema. Outra categoria de critérios de aceite seria ali a validação de campos, né, relacionado aos campos obrigatórios e também aos formatos desses campos, né. Cenários de erro, tratando ali questões de duplicidade ou dados inválidos, né, no caso de campos numéricos, a gente precisa validar que não pode ter letras e os símbolos dentro daqueles campos numéricos. Cenários alternativos, né, de cancelamento ou salvamento parcial, como o sistema vai agir com isso, interações, né, com e-mails e APIs externas, e restrições pós-ação, né, que são mudanças de estados e bloqueio. Tá? Vamos para alguns exemplos desses itens. Por exemplo, dado que estou logado como administrador e acesso ao formulário de cadastro, quando preencho todos os campos obrigatórios e clico em salvar, então o sistema deve criar um registro com status ativo e exibir a mensagem de cadastro realizado com sucesso e redirecionar para listagens. Então, esse aqui seria um caminho feliz, né, dentro de uma história de usuário. E passando aqui próximo, temos aqui o critério de aceite, de validação, né, que seria, por exemplo, eu estou no formulário de cadastro, quando deixo campos obrigatórios em branco e clico em salvar, então o sistema deve marcar os campos em vermelho e exibir o nome do campo é obrigatório, conforme a RN30, no caso, uma regra de negócio 30,
está associado aos campos obrigatórios. Aí, um outro cenário de critério de aceite seria o cenário de erro, né, de duplicidade. Então, dado que informa o CNPJ que já está cadastrado no sistema, quando eu clico em salvar, então o sistema deve exibir o CNPJ já cadastrado no sistema, conforme a RN01, e não permitir o cadastro. Então, vai ter ali um bloqueio através dessa duplicidade. Por fim, a gente tem ali os critérios de aceite de cancelamento, né, que podem ser um exemplo, dado que estou com um formulário de cadastro, quando eu clico em cancelar, o sistema deve redirecionar para a listagem e nenhum dado deve ser registrado. Então, esses são alguns exemplos que podem ser citados, né, acerca dos critérios de aceite. Nós, enfim, podemos adaptar essa linha essa lógica de pensamento, né, desses critérios de aceite para N situações, né, eles podem ser mais detalhados e trazer mais complexidade dentro da história de usuário. O Juan levantou a mão? Sim, eu queria só dar uma parcela de contribuição nesse ponto aqui. Eu estava olhando aqui a lista dos participantes e a maioria da galera é analista e gerente, né? E aí, eu só queria enfatizar que isso aqui é muito importante a gente seguir esse modelo e a gente até mesmo tomar o cuidado na hora de especificar os critérios de aceite para a gente tentar fechar o máximo de lacunas, porque isso é muito importante, principalmente para a galera que, desenvolvedores, e no meu caso também, como testa, né, que não participa do momento de levantamento dos requisitos ali do projeto. Então, quanto mais informações vocês trouxerem para a gente, menor é a chance da gente deixar algo de fora daquilo ali que vocês estavam pensando na hora de vocês levantarem esses requisitos e especificarem nas histórias de usuário de vocês, tá? Então, quanto mais rico for de informações e critérios de aceite a história de vocês, com mais detalhe a gente vai ter na hora de definir, principalmente, os cenários e os fluxos de teste que a gente vai fazer, e até mesmo os próprios desenvolvedores entenderem ali quais são os caminhos que eles têm que percorrer para poder desenvolver e até eles mesmos fazerem as validações deles ali antes de repassar as features para frente para a gente testar, tá bom? Então, só mesmo para dar essa passada de contribuição. Certíssimo, Juan, muito obrigado. E aproveitando, né, como você falou, essa questão de quanto mais detalhes, melhor. O próximo item que vamos ver são alguns exemplos, né, de critérios de aceite. Assim, é muito importante que tenhamos sempre a definição dos campos que vão ser utilizados dentro daquela história de usuário, né? Então, considerando ali o cadastro, a gente precisa identificar os campos que vão ser registrados, o formato, né, deles, e se tem alguma máscara, o limite de caracteres, né, se eles precisam ser obrigatórios ou não, porque isso vai estar justamente facilitando, né, para os desenvolvedores, até ali para a questão da modelagem do banco de dados, para poder identificar, para poder definir esses itens, né, sem ter problemas futuros. Então, por exemplo, né, dentro ali do cadastro de um critério de aceite, né, de cadastro de entidade, a gente tem que ter, por exemplo, no formulário, né, os dados de identidade. Ali vai ter o CNPJ, que é um campo numérico com máscara tal, né? E aí a máscara do CNPJ. O nome da entidade é um campo de texto com no máximo 200 caracteres, que é obrigatório. O tipo, né, um campo de seleção com as opções tais e sendo obrigatório. E assim a gente consegue ter uma visão estruturada de cada item, o comportamento dele, né, se é obrigatório ou não, e o formato, né, de como ele vai ser exibido. E daqui a gente já tira também algumas regras, né? Um campo de numérico, ele não pode permitir digitar alfanuméricos, né, ou melhor, letras, né, apenas números.
Então, a partir dessas definições de campos, né, especificação desses campos, nós já conseguimos visualizar outros critérios de aceite, né, para poder estruturar melhor essa história de usuário. Bom, além disso, podemos ver também um pouco sobre campos condicionais, né, que acaba sendo bem comum em algumas situações, que é importante apontar a ação de cada escolha. Então, por exemplo, possui rótulo, possui alguma condição dentro dessa história de usuário, apontar que é um campo de seleção, né, as opções existentes e os casos, né? Caso sim, exibir campos de anexo. Caso não, sem ações adicionais. E se mudar de sim para não, né, ocultar o campo e limpar conforme uma determinada regra de negócio. Então, definindo bem esses campos, digamos, mais complexos, a gente consegue evitar vários possíveis problemas na frente, né? Então, a definição desses cenários é muito importante. Bom, passando agora para a referência de regras de negócio, existem várias formas de a gente estar utilizando, né, as regras de negócio dentro da história do usuário. Uma que temos utilizado ultimamente, que tem funcionado bem, é citar as regras de negócio em cada critério de aceite que utiliza delas, né? Então, no próprio título dos critérios de aceite, a gente tem utilizado esse padrão, critério de aceite tal, título, e aí, entre parênteses, a regra de negócio associada, né? E dentro desses critérios de aceite, utilizar a frase, né? O sistema deve realizar determinada ação conforme a regra tal, que é a regra citada lá no título do cenário do critério de aceite. E ao final da sessão da história de usuário, terem as regras de negócio que foram utilizadas, né, com o seu título, né? E a gente tem utilizado o link dessas regras de negócio de uma tarefa global, concentradora, que vai ter uma tabela com todas essas regras. Então, a gente consegue ter, caso tenha uma mudança em uma regra, ela já vai estar sendo, digamos que, alterada nas demais histórias do usuário. Regras que são utilizadas em mais de uma tela, por exemplo. Então, e tem sido um padrão interessante, mas, no fim das contas, o importante é termos essa definição, né, das regras de negócio dentro da própria história de usuário, para que a gente possa ter essa rastreabilidade. Bom, o próximo item que podemos ver é sobre a granularidade dessas histórias. Seria sobre o tamanho certo da HU, né? E, afinal, uma HU não pode ser tão grande nem muito pequena que não entregue valor, né, ao nosso cliente, né? Então, a gente precisa ter um equilíbrio durante o desenvolvimento e teste, para que a gente não tenha uma sobrecarga de atividades, né, que isso acabe gerando problemas e, por exemplo, uma história de usuário não poder ser finalizada dentro de uma sprint, uma ação técnica não poder ser finalizada dentro de uma sprint. Então, alguns indicadores, né, podem nos auxiliar quanto a isso, né? Um sinal de ter mais de 15 critérios de aceite, talvez seja interessante, né, dividir em história de usuário menor. Por exemplo, outra coisa, cobrir todo o CRUD completo, né? Em vez de ser uma história de usuário que vai fazer tudo ali do sistema, uma solução ideal seria separar em cadastrar, editar, listar, validar, enfim. A gente quebrando essa história de usuário grande, a gente pode estar granularizando essas atividades, né, em atividades menores, que podem trazer mais valor rapidamente para o cliente, né? E também, ter uma história de usuário com menos de dois critérios de aceite, talvez seja importante considerar incorporar em uma outra história de usuário. Claro que, dado o contexto e a aplicação desses itens, né?
Vamos, então, para as revisões por pares, né? Então, toda a história de usuário ela deve ser revisada por outro analista. Isso é uma exigência do GQA, do MPSBR. E, atualmente, no Redmine, no Equilíbrio, nós utilizamos o checklist para validar essa revisão por pares. E o checklist tem essa estrutura, né? Houve entendimento da HO, né? Isso significa, né? Tem uma finalidade definida que tem que ser feito, está declarada dentro dessa história do usuário. E o outro ponto é sobre a clareza da HU, né? Esse HU possui clareza, né? Há facilidade na leitura do conteúdo, né? Então, a partir desses dois tópicos, o outro analista já pode validar a história de usuário, né? Se ela está de acordo, se ela está bem legível, né? E a partir dessa revisão, a gente pode estar garantindo ali o nível de qualidade daquela história antes dela passar para o desenvolvimento. Ok? Bom, vamos agora para o uso de IA, né, para criar as histórias de usuário. Bom, a IA ela deve ser usada como um copiloto, né, não como um autor. Né? A inteligência artificial, como nós já temos, provavelmente a maioria, já utilizamos ela no nosso dia a dia, somente que ela pode acelerar significativamente, né, nossas atividades, né, e não vai ser diferente com a escrita de histórias de usuário. Só que precisamos ficar atentos, pois o analista continua sendo responsável pela qualidade e aderência ao processo, né? Então, nós podemos estar utilizando da IA para auxiliar acelerar nosso trabalho, mas temos que sempre estar atentos à revisão, né, do que é gerado. E se isso, antes de ir para o Redmine, tem que passar por essa auditoria, né, pessoal, para que não fuja muito das regras e não tenha uma saída do escopo do sistema. Então, aqui tem algumas sugestões de ferramentas, né, como o ChatGPT, Gemini, Cloud, Copilot e também IAs locais que podem ser utilizadas, né. Acredito que cada um utiliza o que mais acha confortável de se utilizar. Essas aqui são só algumas sugestões. Temos, então, um fluxo, né, recomendado com esse uso de IA para a escrita de história de usuário. Primeiramente, a definição de um padrão, né, fornecer o padrão, um template, né, de história de usuário da empresa e com exemplos reais de histórias de usuário provadas. Com isso, a gente consegue trazer contexto para a IA, para o agente que escolhemos, para que ele possa utilizar ali uma lógica, né, estrutura de criação até dos critérios de aceite, dentro do que nós já temos validados dentro da empresa. Né? Configurar skills e instruções, que vão tratar de instruções persistentes, né, com o template padrão da história, a lista de regras de negócio, categorias obrigatórias e também exemplos de AGOs aprovadas. Né? Com isso, a gente consegue preparar essas skills. Dar contexto, né, descrever o requisito, o domínio, entidade, campos e regras de negócio que vão ser utilizados dentro dessa história, e para, então, gerar o rascunho, né? Pedir para IA gerar uma história de usuário seguindo o padrão configurado anteriormente. E aí, com esse rascunho, podemos, né, revisar criticamente e ajustar, né? Verificar a aderência do template, né, completude dos critérios de aceite, se as regras de negócio estão corretas e citadas corretamente, coerência com o sistema real e corrigir e completar o cadastro ali no Redmine. Então, basicamente, esse o fluxo. Eu conversei com algumas pessoas e tem sido esse o padrão adotado pela maior parte da equipe, tá, com relação ao uso de IA. Andrei, você tem um levantamento? Opa, boa tarde, Carlos. É mais uma pergunta. O Redmine ele possui MCP ali, por exemplo, para a gente que utiliza Copilot ali dentro do VS Code, fazer diretamente a inclusão dessas histórias de usuários, ou ele é
ou ele funciona sem isso? Olha, o Josi, vi que você digitou. Eu ia perguntar se o Eduardo quer ajudar a responder. Eu acho que ele sabe essa. Isso, esse tá aí. Gente, eu ouvi meu nome, mas pode repetir qual é a pergunta? Boa tarde, Eduardo. Mais uma pergunta Boa mesmo por informação. O Redmine ele tem MCP ali para a gente poder fazer a integração ali do que a gente faz com a IA para Tá. poder. No repositório padrão lá do Modex Control não tem, tá? Tem alguns MPCs rodando por aí, mas eu não sei o nível de qualidade. Eu criei um para usar num workflow que eu desenvolvi, aí eu estou testando ele. Depois que eu conseguir validar, eu vou sugerir para ele subir no ambiente de equilíbrio. Mas, a princípio, oficialmente não tem nenhum. Beleza, valeu. Se tu realmente precisar, usa a API do Redmine. Ela vai conseguir te atender. Vai ter que criar as ferramentas na mão, mas o agente de IA consegue fazer isso, tranquilo. Beleza. Beleza, obrigado, Eduardo. Ok, então, avançando aqui na nossa apresentação, vamos para o uso de skills, né, em instruções persistentes. Esse conceito de skills, né, são instruções permanentes que permite que a IA já conheça o padrão da empresa antes mesmo de receber um pedido específico. Então, o que nós podemos configurar, né, para formar essas skills? O template de história de usuário, né, com todas as seções, lista completa das regras de negócio do projeto, categorias obrigatórias de critérios de aceite, exemplos, né, de algumas histórias de usuário que já foram validadas, né, estão, digamos que, finalizadas, e convenções de nomenclaturas, né, definição de requisitos, história de usuário, regras de negócio. Bom, e alguns cuidados que nós precisamos ter, no caso, um risco que pode surgir é da IA criar regras de negócio que não existem, né? Então, a gente precisa sempre estar conferindo a tabela oficial de regras de negócio. Ela também pode omitir cenários de erro. Então, tentar sempre validar o checklist daquelas 4 categorias de critérios de aceite que nós levantamos, mas ainda há pouco. A IA também não conhecer o contexto real, né? Então, trazer um prompt com contexto específico para cada prompt, né, para poder facilitar esse entendimento da IA. E também usar, a IA pode usar também um formato diferente, então, às vezes ela pode fugir desse template, usado como referência, e também a IA pode gerar esse conteúdo genérico, né? Então, a gente pode estar incluindo ali exemplos reais, utilizar o próprio diagrama de fluxo do projeto, protótipos para poder trazer melhor contexto, né, base para essa IA. Okay? Bom, agora vamos construir ali uma história de usuário do zero, para a gente ver como funciona tudo isso na prática. Eu vou alterar aqui a apresentação. Vamos lá. Nós temos aqui uma tarefa determinada como requisito funcional. Ela já está direcionada ali ao backlog do produto. Então, como ela foi criada, ela está ainda a fazer, não tem nenhuma atribuição. E aqui no Redmine nós temos, né, as histórias de usuário, né, associadas e as ações técnicas base dessa história de usuário, né? Especificar a história, codificar e especificar e executar o teste funcional. Nós vamos... bora lá. Bom, vamos iniciar pela especificação, né? Eu vou... Eita, até passou do meu tempo aqui. Certo, bora lá. Então, a gente tem dentro
do requisito à história de usuário, né? E aí a gente tem aqui um template padrão dessas histórias, que já vem, aqui já vem a definição do checklist, tá? Quando a gente cria a história, quando a gente copia de uma história existente do projeto original, né, que é esse projeto aqui de exemplo ágil, ela já vem com o checklist da revisão por pares, e digamos que eu vou iniciar aqui a especificação de uma história. Tá? Eu vou iniciar, essa aqui já veio até com a data de início, né, mas quando eu coloco em andamento, o início se torna obrigatório, colocar a data de hoje, e atribuí-la para mim. Por enquanto, como eu estou iniciando, eu não vou precisar... eu preciso sim, na verdade, colocar a data prevista, e aí com base na estimativa, enfim, isso aqui vai depender do alinhamento com o gerente, de como vamos utilizar, qual o período, né, dessa história de usuário. Vou colocar daqui uma semana e enviar. Bom, então, como eu coloquei para iniciar a especificação dessa história de usuário, eu já tenho que vir aqui na própria história e também associá-la a mim, né, e colocá-la em andamento. Tá? Aí, lembrando aquele fluxo, ela vai primeiro para em andamento a especificação, eu preciso colocar a data de início, e, por hora, esses são os itens que precisamos preencher. Certo. Bom, dito isso, nós vamos agora especificar, né, uma história. Eu tenho utilizado essa ferramenta, que é o Antigraft. E aqui eu já preparei aqui uma base para um modelo de história de usuário, né, tendo ali o BDD apontado, o critério de aceite, as regras de negócio também, né? E também já tenho aqui um modelo da tarefa de regras de negócio, né, que é uma tabela que ela vai trazer o ID das regras, o título e a descrição. Então, deixa eu até colocar a visualização aqui, para a gente ver mais ou menos como ela vai ficar no final. Bom, aí eu tenho já preparado alguns agentes, algumas skills, né, que eu já preparei. Por exemplo, eu criei uma que é o /PO, aqui dentro do Antigraph. Lembrando que, claro que vai variar de ferramenta para ferramenta, né, a utilização dessas skills. Então, aqui, essa daqui, ela é interessante para a criação, né, do negócio. Eu renomeei ela como PO. Temos outras também para outras atividades. Por exemplo, eu criei algumas de gerência para fazer outras atividades. Assim que eu carregar. Então, aqui, essa daqui, no caso, para uma skill de especialista em PMI, né, em PMBOK. O gerente 1 já está associado à gerência de produto. Aí tem um gerente que eu já renomeei como arquiteto para trabalhar na arquitetura de código, arquitetura de forma geral. E o tutor é para escrever relatórios, fazer mapeamento de itens, enfim. Essas skills foram definidas por mim, né? Eu não pode estar usando aqui mais adequado. Bom, então, com essa skill de PO, eu vou solicitar que ele escreva a história de usuário do requisito 1, só que eu não tenho ainda um projeto em mente. Vocês podem me ajudar indicando um projeto, pode ser só o título de um requisito funcional, e aqui eu já vou solicitar para que ele faça esse trabalho para a gente. Aí, fiquem à vontade. Isso, a ideia é livre, gente. Pode ser só o título de requisito funcional, ela vai gerar aqui, não vai estar as mil maravilhas de contexto, né, mas
Só para a gente interagir e ver aqui como é que a IA vai estar trabalhando. Enquanto vocês pensam, eu já vou escrevendo aqui um prompt. Deixa eu ver. Esse padrão do arquivo inteiro. Beleza, não. Ai, ai. Mr. Sonhador. Bom, o Juan citou o Remo. Vou pedir para ele escrever uma história de usuário para, já sei, para a tela inicial do site do Clube do Remo. Então, a gente vai estar Olha aí, visualizando. ó. Olha aí. Olha aí, conseguimos trazer o sonho do Juan para o treinamento. Vai Tá, ser bora que lá. nem o Remo na primeira divisão. Vai subir e vai cair já. Ih, rapaz, olha, tá entrando uma seara meio difícil aí. Bora ver se a gente vai conseguir. O que são contextos? Visualizar. Tela inicial. Escrever e escrever a história do usuário no modelo. Tela inicial. Isso. Aí eu vou colocar aqui o site. Então, o site do Clube do Remo. Vou colocar aqui só para ter certeza que vai pegar o Remo correto. E a estrutura. O que é que a gente pode ter nessa tela inicial, gente, de estrutura? Deve conter banner, site banner. Mano, a história do clube, né? Acho que Para informações se de... tornar membro associado, Como? algo assim. Um para se tornar E associado. Isso aqui. estrutura, né? Estruturas que o clube possui. Acho que aqui a gente já consegue iniciar. A gente deu o rodapé com informações gerais do clube. Bom, bora ver se eu fiz certinho. Associada. Bora ver. Isso aqui, claro, né, não tem nenhum contexto, a gente está fazendo isso apenas para título de exemplo. Bora ver o que é que a IA vai conseguir gerar aqui para a gente de resultado. Deixa eu só ajeitar aqui. Eita, ok. Bom, ele gerou, né,
história de usuário aqui bem básica, só com as informações que eu enviei. E aí, como a gente colocou um pouco com texto, ele criou só 5 histórias de usuário, né? Aí eu vou pegar agora, tá? Não, acho que pelo nosso tempo, a gente ainda tem as dúvidas. Vamos considerar que essa aqui é a história de usuário, né? Claro que a gente vai revisar, a gente tem que se atentar àqueles fatores que nós citamos, né? Que são os cenários de aceite obrigatórios, a questão de obrigatoriedade, validação, cancelamento. Então, a gente vê, se a gente der pouco contexto, ela vai trazer, ela vai gerar ali dentro do padrão, só que ela vai estar um pouco pobre, né, de informações e não vai ter muitas informações precisas, né? Então, mas fica como lembrete, tá? Eu vou acelerar esse processo devido ao nosso tempo, tá? Então, vamos considerar que essa é a versão final, mas a gente pode ir aqui, né, a gente pode estar refinando de acordo com tudo que a gente viu na nossa apresentação. Tá? Então, considerando, né, que já finalizamos ali a especificação, vamos editar a história de usuário, tá? Todo o texto da história tem que ficar aqui no campo de descrição. A gente já tem um padrão definido, a gente copia e cola aqui. A gente pode deixar isso aqui só para fins de verificação. E aí, após isso, né, eu defini a história de usuário, eu coloquei aqui na descrição, vou agora enviá-la para revisão por pares, né, pendente de especificação. Aí eu venho aqui no campo, aqui eu só vou deixar pendente e direcionar para um outro analista. Não sei se eu coloco para o Lucas fazer, não, vou deixar aqui, senão a gente vai perder muito tempo. Mas, tá, eu vou adicionar aqui a história de usuário e deixá-la como pendente, tá? Para a gente ter aqui, agora, aguardando essa revisão por pares. E eu tenho que modificar aqui na própria tarefa de especificar a história de usuário também, viu? Porque o analista que vai pegar essa atividade, ele vai precisar registrar as horas aqui na especificação. Né? Aqui. Certo. Então, e aí, digamos que o outro analista já analisou, né, essa história e já fez ali a revisão do que deve ser corrigido, do que falta ser detalhado. Ele adiciona nas notas as correções, ou se tiver tudo ok, ele marca aqui o checklist da história, que houve, né, o entendimento e a história possui clareza, e aí ele retorna essa atividade para mim, né, para o analista principal. Juliana, fica à vontade. Primeiro processo, mas... Desculpa, amigo, foi sem querer, mas eu fiquei com uma dúvida agora, Fica à vontade. porque geralmente, enquanto a gente faz a nossa revisão por pares, principalmente agora ativamente lá no REUB, a gente tem um campo de motivo da pendência. Aí eu vi que nesse caso aí, você mostrando, esse campo não exibiu. Então... Atualiza. Carlos, por favor. Atualizar? Uhum. Ele deveria estar. Agora ele está. Aí só para, então, me situar no fluxo. O fluxo seria deixar como pendente a situação e o motivo da pendência é informar a revisão por pares, né? Isso, perfeito. Perfeito, amigo. Obrigada, era isso. Ótimo, obrigado. Eu havia até esquecido desse campo. Ele realmente não havia aparecido, né? Mas ele normalmente é obrigatório que quando a gente muda para a situação pendente, tá? Então, ele se mantém assim, enquanto o outro analista, né, que está fazendo a revisão, faz a revisão por pares. Ok. Aí a gente já considerou que está como ok, né? Então, o motivo da pendência, a gente tem que lembrar de colocar nenhum depois que é feita a revisão por pares, né? E já está tudo ok. E aí, voltando para mim, o analista principal, finalizada a revisão por pares, né, marcada como
o checklist aqui, eu posso fechar a tarefa de especificar a história do usuário. E aí, ele vai pedir a data de conclusão. Tá? Então, sempre lembrar de, sempre que for o modelo de status, verificar os campos obrigatórios. Então, foi concluído hoje. A gente tem também que verificar, quando vai fechar essa tarefa, o histórico de sprint, né? Por quais sprints ela passou a ter ser concluída. Nesse caso, digamos que a gente precisa só da sprint 1 para fazer essa especificação da história. Pronto. Fechada a tarefa de especificar a história de usuário, nós voltamos aqui à história principal, a história de usuário principal, e podemos dar como concluída a especificação. Ela está aqui em andamento, colocando ela como concluída. Nós podemos aqui setar também as fases concluídas, né, que a especificação já está como ok. E também apontar, né, os pontos de função dessa história de usuário. Como a gente já tem a especificação, nós já determinamos ali a estimativa. Digamos que essa daqui, ela é pequena, é só tela inicial, então ela pegou só 3 pontos de função. Bom, vamos salvar aqui. Pronto. A nossa história de usuário, que inclusive eu não renomeei ela, né? Ela ficou chamada de, deixa eu ver aqui, HU visualizar a tela inicial. Carlos, só uma dúvida aqui, enquanto tu está ajustando aí o Redmine. Esses agents aí que tu criou do Antigravity, tu criou ele de acordo com as formas que tu quer que o PO pense, ou tu puxou ele de algum lugar? Eu peguei ele de um repositório, que foi uma indicação ali do Eduardo, inclusive, e aí eu fui filtrando, né, perguntando para IA os agentes que eu tinha disponível, e a partir disso eu pedi para renomeá-los, só para facilitar ali no meu dia a dia, sabe? Legal. Eu acho que seria interessante, cara, tu compartilhar ali, fazer um videozinho, sei lá, um step by step de como é que tu fez esse processo, para a galera também tentar replicar ali no dia a dia. Sim, sim, interessante mesmo, bem apontado, mano. A gente pode estar preparando isso para a gente seguir esse padrão. O complicador, né, é que esse repositório, eu sei que ele funciona para o Antigravity. Eu não sei se ele vai estar funcionando para o Cloud ou para outros itens. Aí talvez o Eduardo possa responder melhor. Ele é bem genérico para várias ferramentas. Ah, beleza. Então, ótimo, a gente pode estar preparando isso. Mesmo que seja um manual ali de uso, todo mundo está acessando. Bom, gente, e aí, a gente finalizar aqui nosso fluxo, foi concluída a especificação, né? Temos aqui a definição da história do usuário do site do Remo. E aí, agora a gente pode estar dando início ali à codificação. Né? Vou tentar passar mais rápido para esse item, que aí o desenvolvedor, né, vai iniciar a codificação, ele precisa colocar ali a data inicial e precisa colocar a codificação em andamento. Opa, a data prevista também. Até eu estou esquecendo esse detalhe. Data prevista, contínuo, em andamento. Então, aí, feito isso, a história de usuário é enviada para o próprio desenvolvedor, que está responsável por ela agora. Tá? Então, em andamento de desenvolvimento, atribuí-la para o desenvolvedor em questão. E assim a gente vai seguindo o restante do fluxo. Eu acabei atualizando sobre tarefa. Para que a gente possa passar, né, por todas as etapas daquela história do usuário. A especificação já foi fechada, vou fechar ela aqui. Aí, digamos que a codificação foi concluída. Né? A gente coloca como fechada, não vou nem passar pelo pendente, a gente já entendeu ali o motivo da pendência.
também concluída hoje. O histórico dessa codificação, né? Então, digamos que a especificação da história de usuário 01, ela foi feita na sprint 1, mas a codificação foi feita só na sprint 2. Então, a gente seta aqui o histórico da sprint, né, como sprint 2. E caso aconteça algum problema e a codificação precisa persistir por mais sprints, a gente pode selecionar também mais sprints aqui. Mas nesse caso, deu tudo certo, tudo acabou na segunda sprint, e já está ok o teste unitário e o teste de integração. Ok? Fechada a tarefa de codificação, o dev pode vir aqui na própria história de usuário e dar como concluída a codificação, né, o desenvolvimento. Ok. Com isso, agora a equipe de teste vai ficar responsável, né, a gente pode ver que a especificação já foi fechada, a codificação já foi fechada, e agora a especificação do teste e execução do teste funcional. E aí segue o mesmo padrão, né? Colocar em andamento, selecionar a data de início e data prevista, né? Normalmente a data prevista, inclusive, é a data final da sprint. Né? Vou colocar para mim, que hoje eu estou fazendo tudo. E aí, aqui é a especificação e execução do teste, ok? Aí tem todo o detalhamento, né? Os resultados do teste, tudo que passa aqui pela execução dos testes. Digamos que já está tudo ok, não foi gerado nenhum defeito, o teste ocorreu na própria sprint 2 também. O tester vai ter que preencher aqui o checklist, né, dos cenários de teste que ele testou. A gente tem alguns projetos, a questão do teste de regressão, que também pode ser utilizado, e também tem a revisão por pares do próprio teste, tá? Quando o tester ele especifica ali os cenários do teste, a gente tem a revisão por pares. E aí, a gente já viu como funciona a questão do motivo da pendência, né, das revisões por pares, e pode estar dando como concluída essa tarefa de especificação. Opa, faltou a data de conclusão. A gente foi hoje também. Pronto. Com isso, quando voltamos lá para a nossa história de usuário, atualizado aqui, a gente vê que todas as subtarefas, né, de ações técnicas estão fechadas, e a partir de agora eu posso estar fechando também essa história de usuário. Tá? Então, vamos preenchendo aqui a data, a situação como fechada, a gente precisa colocar a data prevista. O histórico de sprint, né? De acordo com as nossas ações técnicas, nós identificamos que a especificação foi feita na sprint 1 e a codificação e o teste foram finalizados na sprint 2. E aí, a gente pode dar aqui as fases concluídas, né? Tanto a especificação como o desenvolvimento, e também o teste, né? Após os defeitos serem resolvidos. Ok. E a data de conclusão, né? Que, no caso, é a mesma da data de conclusão dos testes, né? Que é a última etapa que nós finalizamos. Bom, com isso, podemos finalmente deixar a nossa história de usuário como fechada. Tá? E aí, são esses os campos obrigatórios e o fluxo que nós seguimos. Com isso, nós temos todo o mapeamento, né, das atividades que passaram por essa história de usuário e, né, o uso também de IA, né, para criar, mesmo que seja uma versão inicial, dessa história de usuário. Né? Claro que refinando de acordo com cada contexto. Voltando aqui. Bom, agora que nós vimos um pouco da prática, damos como concluída a nossa apresentação. Essas foram as referências que eu utilizei para construir a nossa wiki da própria Equilíbrio, e já tem lá as diretrizes, né, todo o processo detalhado no Redmine. Acredito que todos devem ter acesso. Lá tem esse fluxo, né, essas máquinas de estado de cada tarefa, e também tem modelos, artefatos que podem ser utilizados como exemplo. Então,
tudo está bem concentrado lá. Também, né, o guia geral, foi utilizado o guia geral do MPSBR, com o Google Docs para criar a base do BDD, da história de usuário, e também o guia oficial do Scrum, né, método ágil, para poder identificar a parte ágil, né, que foi aplicada no treinamento. Bom, obrigado. E é isso. Vamos para as dúvidas de todos. Agora eu vou dar uma olhadinha lá. Então, acho que acabou que ninguém acabou utilizando o QR. Tinha uma da Liliane aqui no chat. Ah, sim, vamos ver. Não sei o que está acontecendo, parece que eu não estou conseguindo ter acesso ao chat. Acontece às vezes no Meet. Ele some com o chat. Poxa, Bom, vou repetir aqui, né, o que ela tinha mandado, que a pergunta foi: necessariamente cada requisito vai precisar de uma história ou só em requisitos mais complexos? certo. Bom, acredito que os requisitos, eles necessariamente vão ter histórias, mesmo que seja apenas uma história de usuário, né? Porque o requisito, ele é, digamos que a atividade global, né, concentradora, mas a definição do que vai ter nesse requisito, qual vai ser o usuário, né, quais ações esse usuário pode fazer, vão estar todas descritas dentro da história do usuário. Então, necessariamente, todo requisito vai ter pelo menos uma história. Ju, fica à vontade. Não, desculpa, amigo. Agora eu levantei sem querer. Tudo bem, imagina. É Pessoal, isso. alguém quer fazer alguma pergunta, ter alguma dúvida, quer fazer algum comentário? Fiquem à vontade, tá? Não sejam tímidas. Por favor, gente. Ficou claro para todo mundo, né, a forma de como ocorre o processo? Sim, gente, agradecer a oportunidade dessa capacitação de alinhamento e parabenizar o Carlos, foi excelente, muito bom. Deve ter se empenhado bastante. Bem, Imagina. Obrigado. aí eu queria só acrescentar duas informações. A questão de prioridade, ela, além de ser decidida com o gerente, é importante ter um alinhamento também antes ali com o cliente, né, o que é prioridade, foi um ponto mencionado, e sobre as tarefas técnicas que o Carlos mostrou, elas são um direcionamento, mas os projetos, eles têm necessidades diferentes. Então, tem projeto que trabalha com front-end, back-end, com pessoas diferentes atuando nessas responsabilidades. Então, vão ter ações técnicas diferentes para codificação, uma para codificação de back-end, outra para codificação de front-end. Então, tudo depende ali um pouco da necessidade do projeto também em relação às suas ações técnicas. O processo, ele está sempre ali para orientar a gente como fazer, né, da melhor maneira, mas a gente entende que em alguns contextos tem algumas necessidades específicas, tá? Então, isso a gente pode, a gente tem que registrar que foi feita essa adaptação. Ali no início do projeto, o gerente faz esse registro, e aí a gente segue ali com algumas adaptações em determinados projetos. É isso. Isso. Não,
Viviane mandou aqui no chat. É um agradecimento do Carlos, né? Gente, eu vejo aqui, a gente iniciou, na verdade, um projeto, essa análise, né, dessa padronização de como todo mundo estava utilizando, e aí acabou surgindo, né, essa oportunidade da gente compartilhar com todos. E foi muito bom, e assim, é um conhecimento que ele foi construído, né, por todos, assim, ou seja, por vários projetos, e sempre um projeto agrega mais conhecimento e vai sempre nos trazendo esse processo de melhoria, né? E aí, poder concatenar tudo isso em uma apresentação e trazer para todo mundo foi bem legal, assim. Fiquei bem animado com a proposta e com o pequeno desafio, né, que tem de trazer. Uma coisa é a gente fazer no dia a dia, outra coisa é a gente externalizar isso. Mas é isso, foi um processo bem interessante. Espero que tenha ajudado vocês, né, a entender melhor como funciona. E também fico à disposição, né, de tirar qualquer dúvida ou, enfim, se eu tiver dúvidas também, a Josi já sabe que eu vou perturbar ela. A gente vai ficando melhor a cada dia. Tiverem dúvidas, não perguntem. Parabéns, Carlos. Foi muito bom, cara, ter escutado isso aqui, ter visto você compartilhando aí um pouquinho mais do teu conhecimento, aquilo que tu tem empregado no dia a dia. Certeza que isso aqui vai ajudar bastante ali a gente na padronização das formas como a gente trabalha e também na forma como a gente entrega também, né? Os nossos requisitos, os nossos tópicos. Parabéns mesmo. Muito bom. Valeu. Obrigadão, mano. Só complementando o que o Ron falou, parabéns novamente também, Carlos. Foi bem esclarecedor todas as explicações. Por mais que a gente faça algumas dessas ações em determinados projetos que a gente atua atualmente, às vezes acaba passando, né? Ou a gente esquecendo de fazer alguma coisa, ou a gente acaba tendo algumas dúvidas que você conseguiu esclarecer agora com essas explicações. Então, foi ótimo, muito bom mesmo. Parabéns, amigo. Obrigado. Parabéns, Carlos. Obrigado, Josi. Mais alguém? Se não, bom. Então, como mais ninguém se manifestou, só passar aqui as orientações finais. O treinamento ele foi gravado. Eu vou estar disponibilizando o link de acesso à gravação no e-mail, assim que a gravação ficar pronta. Então, esse material vai estar todo gravado, registrado. No Redmine, tem uma tarefa também que foi colocada no e-mail para registro de horas. Então, vocês podem estar ali registrando como participação no treinamento. Vocês estiveram aqui hoje. E assim, gente, no momento, a minha atuação na Equilíbrio, além de estar na gestão de alguns projetos, está nessa parte do processo também. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão, é só entrar em contato comigo e eu estou disponível também, tá bom? É isso. Muito obrigada pelo tempo de todos vocês. Agradecer imensamente também à equipe ali do CPC, que fazia muito tempo que eu não tinha contato com eles e eles estiveram todos por aqui também participando do treinamento. Obrigada, gente. Show. Obrigada, Valeu, Josi. turma. Um abraço. Obrigada, Valeu. gente. Boa Tchau. tarde. É, pessoal. Tá Até bom. logo, Boa tarde, pessoal. Uma boa Valeu, tarde. pessoal. Boa tarde. Até logo, boa Tchau. tarde. Tchau, pessoal. Obrigada. Fiquei